Amém, irmãos? Querido, você tem a oportunidade de entregar o dízimo, a oferta, adorar o Senhor. A adoração, ela continua. Tudo faz parte do culto. Você pode se dirigir. Cadê os gasofilaços? Está lá no meu gabinete, hein? Dedé, vai lá buscar para nós. Depois os irmãos entregam. Depois eu faço a entrega. Eu faço o momento. Amém? Esqueceram lá no gasofilaço. Está lá dentro do meu gabinete. Irmãos, hoje eu vou encerrar falando sobre felizes os perseguidos. Estou encerrando as mensagens sobre as bem-aventuranças. E semana que vem eu entro com outro tema. E depois a gente vai trabalhando à medida que Deus for colocando algo no nosso coração para a igreja. Domingo de manhã, irmãos, o nosso interesse é de trazer para os irmãos ensinos, como que se fosse um momento em que a escola, Ruiós, a escola bíblica, e aqui, agora, mais um pouco de ensino, tá bom? Então a gente, domingo de manhã, o culto é uma extensão para ensinar coisas para vocês da palavra de Deus. Todos os pastores que pregam domingo de manhã têm esse interesse, tá bom? É diferente do culto de quarta-feira. A gente hoje aqui é uma extensão do ensino da escola, tá bom? Eu quero ler Mateus 5, eu vou ler até o versículo 12 aqui com os irmãos, a partir do verso de número 3, Mateus 5. Diz assim na minha tradução: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos? Queridos, eu falei, mas eu vou repetir mais uma vez sobre esta palavra no grego, que é a palavra makarios, que significa bem-aventurados ou felizes. E esta felicidade que está falando aqui, ela não é uma felicidade externa, é uma felicidade interior. É algo que as circunstâncias, elas não vão mudar aquilo que você sente. Às vezes as pessoas estão felizes por causa de circunstâncias, mas a felicidade que nós encontramos aqui nessas bem-aventuranças ou nessas beatitudes, elas não significam a sua condição exterior. Ela vai trazer para você esta felicidade. Ela não é alterada pelas coisas exteriores, não é alterada pelo meio, pela forma que eu estou vivendo. São palavras que eu digo que são simples, mas diretas. Por que eu digo isso? Porque eu vejo que Jesus aqui está falando sobre verdades. Jesus pregou esse sermão, verdades absolutas, verdades que no meu entendimento são simples, mas são diretas. Jesus aqui ele não passou a mão, ele foi direto naquilo que ele estava falando. E outra coisa que eu observo é que são características da pessoa que está no reino de Deus. Ah, pastor, mas todo mundo tem isso? Não, claro que não. Não vamos ser pessoas que pregam ilusão, não vamos nos iludir com isso, mas o que nós vemos aqui é que essas verdades aqui, para nós, no meu entendimento, não é uma ficção, não é também algo que não possa ser vivido por alguém, mas a gente observa que também não deve ser constituído aqui como algo de pessoas que só perfeito, não, meus irmãos. O imperfeito também pode ter essas características, mas eu vejo, queridos, que é difícil
nós vermos estas bem-aventuranças, mas na verdade elas estão dentro de você. Em algum momento elas pulam dentro de você. Por quê? Porque, irmãos, o verdadeiro cristão, ele sempre vai reconhecer a sua miséria espiritual. Sempre. Sempre ele vai observar que ele não merece ser salvo. Ele vai agradecer a Deus, como hoje à noite vamos celebrar a ceia. Na ceia a gente se lembra da morte de Jesus, que ele fez por nós. Então nós nos sentimos como miseráveis. O apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou. Então nós nos sentimos em alguns momentos assim. Também, irmãos, eu vejo nas bem-aventuranças um lamento pelo nosso pecado. Porque, às vezes, aquele que chora, como diz aqui, bem-aventurados que choram, é o nosso pecado. A gente sente o nosso pecado, a gente chora. Quantas vezes você quer vencer algo e você não consegue? Você quer vencer algo na sua vida e você não consegue. Você chora por ele. Não é o chorar aqui porque está acontecendo algo errado com a sua vida, no seu casamento. Não, você chora por causa dos seus pecados. Você tenta vencer e você não consegue vencer e você chora. Você reconhece que nada merece, então abandona o orgulho, a autoconfiança, e você aprende a depender profundamente do Senhor. Então, irmãos, o verdadeiro cristão que não tem justiça, ele é tomado aquilo que a Bíblia diz, por fome e sede de justiça. E por isso, ele tem a misericórdia, ele mostra a sua misericórdia para outros. E em vez, então, de tudo isso acontecendo, o que diz a Bíblia? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tudo isso, irmãos, é como se você estivesse subindo uma escada. Você é pobre de espírito, você é uma pessoa que chora pelos seus pecados, você se torna uma pessoa mansa, você tem fome e sede de justiça, e você então é misericordioso e você limpa o seu coração. Então é uma escada que você está subindo. Agora, irmãos, esta bem-aventurança de hoje, ela é sem dúvida alguma para mim uma das mais difíceis de serem vividas. Porque ele diz que nós vamos ser perseguidos por causa da justiça. É muito simples, irmãos, esse texto. Porque eu estava observando ele, tanto a primeira bem-aventurança, a primeira beatitude, os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Versículo 10, os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Então, tanto a primeira como a última bem-aventurança, ela mostra para nós que quem é pobre de espírito, o reino dos céus é dele. Quem sofre perseguição, o reino dos céus é dele. Ele começa dizendo, deles é o reino dos céus, e ele termina dizendo, deles é o reino dos céus. Eu achei interessante isso, irmãos, porque às vezes nós observamos que recebemos injúrias, às vezes difamações, calúnias, mas tudo isso, irmãos, por causa do nome de Cristo. Não é aquela pessoa. Eu me lembro que eu li uma história de um jovem que estava sendo perseguido no seu trabalho, e ele disse, eu sofro perseguição porque eu sou cristão. Não. A história conta que aquele jovem, na hora do trabalho, ele estava telefonando, mandando recado para irmãos da igreja. Na hora do trabalho, estava lendo a Bíblia. Na hora do trabalho, estava lendo estudo, a lição da escola bíblica dominical. E o chefe, passando para lá e para cá, mandou ele embora. E ele simplesmente recitou esse texto. Ele estava errado, irmãos. Isso não é perseguição. Isso não é perseguição. Isso aí é falta nele de entender que aquele lugar não é lugar para ele fazer isso. Então tem gente, às vezes, que está na hora do serviço, ele quer ficar pregando o evangelho para os outros, gastando da lei. Não é essa a hora. Não é essa a hora de você. Aí depois, eu estou sofrendo perseguição porque eu estou pregando o evangelho. Não, a hora de pregar o evangelho é outra. Naquele momento é a hora de você dar testemunho de quem você é. Então, queridos, a gente observa o seguinte, que a Bíblia mostra para nós que é uma dupla bênção aqui dentro dessa bem-aventurança, dessa beatitude, quando ele diz assim, que as pessoas que estão sempre em desacordo com o sistema do mundo, sempre em desacordo com Satanás, e a gente observa que elas serão perseguidas. Mas eu vejo, irmãos, que refere-se a todos aqui.
aqueles que estão descritos em Mateus 5, de 3 a 9. Os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os famintos sedentos por justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. Eu creio, todos vão sofrer perseguição. E às vezes, temos que ler o que Paulo diz em 2 Timóteo 3,12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão até dentro da igreja, irmãos. Eu estou guardando algo que eu queria falar no final, mas vou falar agora. Irmãos, a perseguição hoje não tem sido muito lá de fora, não. Tem sido às vezes dentro da igreja. Eu estou abismado com o que está acontecendo no mundo evangélico nesses dias. Eu estou de boca aberta, nem gosto de ler. Há poucos dias morreu uma bispa. Não vou citar o nome, vocês sabem. Se não sabe, vou citar. Estão falando tanta coisa que estão falando, que eu fico abismado. Irmãos, a internet, e quem está fazendo isso? Não é o ímpio, são os cristãos, que estão falando coisas horríveis. Algum tempo atrás morreu um apóstolo, batida de moto. Tanta besteira que eu ouvi daquilo, que eu fiquei de boca aberta. Uma pessoa que eu estimava, ouvia pregações dele, lia pregações dele, tem algumas coisas dele, mas me trouxe uma tristeza. Pastores brigando entre eles dentro da internet, acusando, dizendo que a igreja é isso, a igreja é aquilo, que a igreja faz isso, faz aquilo. Eu fico, irmãos, de boca aberta com isso. Porque a perseguição, tem uma igreja lá em Alphaville, em São Paulo, que estão falando tanta coisa dela. Mas, irmãos, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Eu não tenho que ficar falando nada. Só sei que o camarada está batizando entre 1.000 a 2.000 pessoas por mês na igreja dele. Se ele está fazendo alguma coisa de errado, é problema dele com Deus, não é problema meu. Se tem alguém aqui em São Francisco fazendo coisa errada, é problema dele com Deus, não é problema meu. Eu vou ficar criticando? Não, irmãos. Deus é o Senhor da igreja. Eu fico abismado com isso, porque quem está ganhando com isso é o reino de Satanás. Eu nem leio, eu nem vejo, eu só vejo assim, lá no YouTube, as manchetes e passo batido, não quero nem saber, porque isso não me interessa, irmãos. A perseguição hoje, irmãos, ela é diferente. No tempo da Bíblia, irmãos, no tempo do Novo Testamento, não existia esse tipo de coisa. A perseguição lá era o seguinte: é cristão, você era levado para o leão te comer. É cristão, como aconteceu, daqui a pouco eu vou falar de um, que morreu crucificado e morreu amarrado. É cristão, era decapitado. É cristão, ele morria enforcado, era martirizado, era colocado na cruz, porque se dizia cristão. Hoje não. A perseguição está no meio do povo evangélico. Pessoas criticam porque o pastor não prega de terno mais. Pessoas criticam porque você não dá a paz do Senhor. Pessoas criticam porque o menino está aqui no púlpito de bermuda, de boné, como estava agora há pouco aqui, o Vitinho. Pessoas criticam porque alguém vem com a camisa do time de futebol dele aqui. Não é um problema, irmãos. Teve uma pessoa que estava frequentando aqui a igreja e ficou criticando porque os meninos tocavam aqui na quarta-feira de bermuda, porque os pessoal vem de bermuda para a igreja. Aí chegou no meu ouvido, eu fiquei quieto, falei, não vou nem responder. Aí demorou alguns meses. Ele largou a esposa e foi morar com a amante. Falou, olha o bonzão de cela. Só falei assim para minha esposa, olha aí, estou falando para vocês aqui agora. Olha aí o cara que ficava criticando o pessoal, o crentão. Olha o que ele fez. E a mulher dele passando mal, ruim, quase morreu de doença. Mas o bonitão achou que podia ficar criticando os irmãos da igreja. Irmãos, lá no retiro, que vai ter agora, final de fevereiro, início de março, amém? Pessoal lá canta de bermuda,
canta de blusa regata e o fogo cai. O fogo cai. Será que não pode cair aqui também não? Aqui é diferente? O Deus que está lá não é o mesmo Deus que está aqui? Aí, o que eu vejo, irmãos, é que uma das coisas que eu vou falar para vocês: só jogam pedra em árvore que dá fruto. Só jogam pedra em árvore que dá fruto. Ontem, eu não pude vir aqui no Geração Raízes, que eu tinha um compromisso 4 horas. 6 horas, tinha aqui de 3 às 5, não sei a hora que terminou. Geração Raízes. 4 horas eu estava lá, saí quase 8 horas lá, de lá. 6 horas tinha a mesa de comunhão. E eu fiquei lá, estava eu, pastor Cláudio lá, Rayara, o Pedro, a Geisimara estava lá, já foi para a mesa de comunhão das mulheres. E eu agradecendo a Deus, porque tinha 3 trabalhos na igreja. E a igreja funcionando. Aqui, não sei como é que foi a mesa de comunhão, mas deve ter sido uma bênção. Lá foi uma bênção, onde estava no aniversário de 1 aninho da criança. Tenho certeza que foi uma bênção aqui, Maguinho mandou para mim. Ficou feliz que aconteceu, 28 crianças, fora os chefes, foi uma bênção. Quero falar para vocês que eu estava, chamei o irmão Tony, está ali o Tony. Não sai daí não, se você mudar daí, minha cabeça fica assim. Chamei o irmão Tony, mostrei lá aqui, Tony, esses aqui são os cursos que nós estamos querendo dar aqui na igreja. Projeto Viva, via Geração Raízes. Depois vou mostrar para os outros irmãos, se for alguma coisa acrescenta aqui, são 22 cursos. O último que faltava é maquiagem, tá, Malu? O último que faltava é maquiagem, tá lá, o seu tá lá. Mas aí eu coloquei, lembrei que o Diel que me falou, falei, tá aqui, maquiagem, eu coloquei maquiagem. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando a gente abre, irmãos, para fazer as coisas, a gente abre, a gente sofre perseguição. A igreja está querendo aparecer. Encontrei com um pastor, chegou e falou, pastor, estava lá na colina fazendo um trabalho. Encontrei com outra semana passada, semana retrasada, pastor, nós vamos começar a sair na rua. Vamos fazer isso, isso e isso. Falei, amém, irmãos, é isso. A igreja tem que sair das 4 paredes. Mas tenha certeza uma coisa, os irmãos vão criticar. Queridos, nós temos que ser perseguidos é por causa de Jesus, por causa do nosso testemunho. Quem não sofre a oposição do mundo é porque vive em sintonia com o mundo. Nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos vendo ontem, eu preguei, terminei de pregar lá, um irmão de outra igreja aí, uma grande igreja aí, pastor, faça favor, vem cá. Falei, pois não, irmão. Quero agradecer o senhor pela palavra. Falei, por quê, irmão? O senhor não rodeia, não, o senhor fala direto. Falei, o senhor vai lá na igreja, você vai observar que é assim que eu faço lá. O pastor dele não deve rodear. Eu gosto de palavra assim, pastor. Não gosto desse negócio de ficar rodeando, não. O senhor fala, o senhor traz a palavra reto, é isso aqui, é isso aí. Amém. Falei, amém, irmão. Se quiser ir lá na igreja um dia, vai lá porque você vai ouvir. Eu prego desse jeito lá. Então a gente observa, irmãos, que tem gente às vezes que critica. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, que cá nós vemos que os justos vão sofrer sempre perseguição. A Bíblia mostra para nós que um religioso chamado Caim perseguiu o seu irmão Abel e o matou. Por quê? Porque nós vemos, irmãos, que ele não aceitou, Deus não aceitar a sua oferta, aceitar a oferta do seu irmão que adorou ao Senhor. A Bíblia mostra para nós desde o início a perseguição. Irmãos, eu vejo que nós estamos vivendo um tempo onde que a igreja do Senhor, ela tem que entender, todos quantos querem viver piedosamente, vão sofrer perseguição. Você vai sofrer perseguição. A cruz, irmãos, nunca ela deixará de ser um símbolo de escárnio, de loucura. Nunca a cruz deixará de ser. Mas eu quero dizer para você que não importa, irmãos, nós vamos viver o cristianismo verdadeiro. E o cristianismo verdadeiro, irmão, vai produzir hostilidade no mundo. O cristianismo verdadeiro vai trazer sobre nós perseguição. Mas eu quero dizer para você, eu não quero me envolver nesse cristianismo moderno de hoje, não, irmãos. Felizmente as pessoas não querem falar a verdade, irmãos. E a gente vai vendo pessoas hoje que, eu estou com 3 sermões lá, guardados lá. O cristão e o álcool. 3. Um dia eu vou pregar ele aqui. Hoje o povo quer beber. Hoje o povo quer fazer o que quer.
achando que isso está correto, está certo, irmãos. E às vezes eu sofro perseguição aqui na igreja por falar a verdade. Mas eu quero falar para você o seguinte: a mensagem falsa, adocicada, que agrada ao mundo, ela não tem valor algum. Esse negócio de ficar acariciando, massageando o seu coração, o seu ego, isso não tem valor algum para Deus. Eu quero, irmãos, te dizer o seguinte: que nós não precisamos de ficar aceitando essas conveniências, ficarmos nos adaptando à cultura do mundo, para a gente poder pregar o Evangelho. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela precisa ser pregada do jeito que está aqui. Eu quero que o irmão compreenda que eu não estou aqui para dizer para você algo a não ser isso. O cristão verdadeiro, ele é guardado por Deus. Ele não tem que ter medo. Porque o cristão verdadeiro, irmãos, em 1 Pedro 1, 6 e 7, ele tem que observar esta palavra. Pedro diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Às vezes surgem as provações na nossa vida, perseguição, problemas, dificuldades. Por que isso acontece? Deus às vezes está te testando, para te provar. A nossa fé precisa ser testada, porque se ela não for testada, irmãos, nós não vamos saber quem nós somos. Tem momentos que você está vivendo bem, está tudo bem, mas quando a sua fé é testada, você quer pular do barco. Então, irmãos, Marcos 4, 16 e 17, fala sobre a parábola dos solos. Diz assim: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então muita gente, às vezes a palavra chegou, bateu, como diz aqui, no solo rochoso, recebe com alegria, esta é a palavra que eu quero, e esse é o problema. Nós vemos muita gente que, infelizmente, irmãos, está recebendo uma palavra, às vezes, que Jesus vai mudar a sua vida, que você não vai ter mais problemas, queridos, e às vezes isso não é verdade. Jesus só muda a vida de alguém que quer, irmãos. Jesus não muda a vida de alguém que não quer, não, de alguém que quer tomar atitude. Então, queridos, nós vemos que muitos, às vezes, estão dispostos a se identificar com Cristo, desde que não lhe custe nada. Se eu me identificar com Cristo, não me custe eu deixar isso, eu deixar aquilo. Não, irmãos, você tem que deixar tudo. Jesus, ele é direto. Ele é direto. Você tem que deixar tudo. Você tem que abandonar tudo por amor a Ele. Seguir Cristo, irmãos, nunca será fácil deste mundo. Porque o cristão verdadeiro, ele anda com Deus em um mundo que odeia Deus. No tempo dos apóstolos, irmãos, seguir a Cristo significava ser expulso da sinagoga. A sinagoga era formada por 10 homens judeus, no mínimo, para formar uma sinagoga, 10 homens judeus. Eles eram expulsos. No meio dos gentios, irmãos, os cristãos eram lançados aos leões, queimados em estacas, ou crucificados, ou enforcados, ou outras coisas que aconteciam. Por exemplo, amarrados numa roda, ou digo tipo uma cama, onde seus pés, seus braços eram amarrados, e eles tinham uma roda que eles iam puxando e diziam: nega Jesus. Até que ele não negava, ele era dilacerado, as pernas e os braços, só ficava o tronco dele. Eu sempre digo, irmãos, ser crente hoje em dia é muito fácil, irmãos. Nos dias atuais, irmãos, em muitos lugares, seguir a Cristo significa uma perseguição severa, como faziam os romanos com acusações falsas contra os cristãos. Nos dias de Nero, irmãos, os cristãos, eles foram acusados de terem incendiado Roma. Por quê? Porque eles pregavam sobre o fogo do juízo eterno.
Olha, eles não falaram do fogo juiz eterno, eles foram acusados de ter incendiado Roma. E eles foram duramente perseguidos e mortos por recusarem prestar um culto ao imperador. Como é que era? Era obrigatório, uma vez por ano, eles tinham que pegar, reverenciar César e dizer assim: César é o Senhor. Queimavam incenso à divindade de César e diziam: César é o Senhor. Quando ele queimava incenso a César, ele recebia um documento, um certificado, que era uma palavra libelo, que aquele certificado era uma espécie de passaporte, porque dizia: ele fez uma adoração a César. E os cristãos fiéis a Jesus recusaram a fazer isso. Diga assim: porque Jesus é Senhor, não é César, Jesus é o Senhor. Recusaram e por isso eles eram perseguidos, eram mortos. Irmãos, o que nós queremos que o irmão entenda é o seguinte: é o que diz Lucas 14, 26 a 28. Jesus, ele não dava rodeios. Ele disse assim: se alguém vem a mim, não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Jesus está dizendo para você que não adianta você tentar viver um cristianismo diferente disso. Porque, irmãos, quando nós lemos esta palavra, bem-aventurados perseguidos, me desculpe falar aqui agora, mas o passivo, o grego original aqui, indica uma permissividade, ou seja, está dizendo assim: bem-aventurados aqueles que se deixaram perseguir. Vou citar um caso aqui. Dedé é uma pessoa que Deus tem colocado no coração dele um desejo de evangelizar as pessoas. E ele me falou: pastor, tem hora que eu quero ir num boteco. E eu comentei para ele, tinha lá no Rio de Janeiro um camarada que ele foi julgado, massacrado. Ele entrava naquelas boates, ele não bebia, ele comprava uma cerveja, colocava na tulipa e ficava lá com aquela cerveja em cima da mesa dele. E ele ficava quieto lá, não bebia. Lá por 1h, 2h da manhã, alguém chegava e sentava ao lado da mesa dele. Perguntava: posso sentar? Pode. E se ele contando testemunho, a pessoa sentava ali, e ele começava a conversar com a pessoa, perguntava o nome, se apresentava, e a pessoa pegava e dizia assim: você não está bebendo? Não, não estou bebendo não. Se identificava ele como cristão, pregava o evangelho para a pessoa, ganhava para a pessoa, para Jesus ali dentro daquela boate. E às vezes era um afastado que estava ali. Ele fez isso com vários. Pastor Alexandre Muracava, do Mevan, agora está em Curitiba. Tenho um desejo de trazê-lo aqui. Ele é um doido no evangelismo. Mas o pastor Luiz Hermínio liberou ele, e ele fez evangelismo com prostitutas, evangelismo em presídios, com homossexuais, evangelismo com viciados em drogas, evangelismo com moradores de rua. Eu contei para os irmãos aqui da prostituta que eles alugam um local, um restaurante, fecham um restaurante. E ele foi num prostíbulo. E chegou para a dona do prostíbulo e falou com ela assim, isso eu estava conversando com ele sobre isso em 2020. Ele disse para a dona do prostíbulo: eu quero aquela menina ali, eu quero que ela acompanhe, meu chefe vem aqui em Itajaí, eu queria que ela o acompanhasse durante esse trajeto. Ela falou: mas você quer? Eu quero alugá-la, quero o serviço dela durante um dia e noite. Falou: é tanto. Ele foi e pagou. Chegou para a menina e falou: ó, isso. Falou: tá bom. Levou a menina para um salão de beleza, comprou roupa para ela, fez unha, fez cabelo, e pegou. Quando foi à noite, os irmãos foram lá para o restaurante e ficaram quietinhos lá. Ela não sabia. E ele disse então que quando a menina, ele pegou a menina, quando ele levou para o restaurante, que começaram a tocar músicas evangélicas. E a menina olhou para ele e falou: o que é isso? Falou: peraí, quero primeiro te pedir perdão. Quero te pedir perdão. Não tenho, o meu chefe é Jesus Cristo.
E nós estamos aqui para fazer algo para você. Os irmãos se levantaram. E cada um foi lá e deu presentes para ela. E ela ficou chorando. Jantaram junto com ela, uma pessoa só. Uma mobilização desse tamanho. E descobriu, ela estava em Itajaí, se prostituindo. Ela morava em Curitiba, onde ele agora é pastor. E pegou, e ela falou o que é, onde ela morava em Curitiba, tudo. Ele pegou e falou, nós vamos te levar lá na casa da sua mãe. Pegou a menina, levou para Curitiba, não é tão longe, levou para Curitiba. Quando chegou lá, a mãe dela era da Assembleia de Deus. Falou, toda reunião do círculo de oração, eu orar pela minha filha sem saber o que estava acontecendo com ela. Fizeram um culto na casa dessa senhora. Um monte de pessoas se decidiram. Aí eu falei, eu ouvi só a história do pastor Luiz Hermínio. Falou, mas tem uma história, um resto que o pastor não conta. Falei, o que é? Todas as vezes que eu passo em Curitiba, que eu vou fazer um trabalho lá, eu pego aquela irmã e a levo para dar o testemunho. Falei, cara, agora ficou mais forte. Pois é, toda vez que eu vou lá. Hoje ele está pastoreando agora em Curitiba. O que eu quero falar para os irmãos é o seguinte, irmãos. Nós temos que entender que a ideia de suportar a perseguição de boa vontade, não fugir dela. O texto podia ser traduzido assim, bem-aventurados aqueles que voluntariamente se permitiram sofrer hostilidade. Bem-aventurados. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem por minha causa, vos injuriarem. O que significa? Palavras cruéis, palavras vis, e ele diz e completa, e mentindo disserem todo mal contra vós. Ou seja, insinuações, acusações, calúnias, mentiras. Ao longo da minha vida como pastor, já sofri muita calúnia, muita mentira. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um. Quando eu me lembro deles, Senhor os abençoe. Pessoas que falam mal, pessoas que criticam. Irmãos, Paulo escreveu em 1 Coríntios 4, 11 e 13. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Mas a pergunta, irmãos, é esta: por que o cristão é perseguido? Pergunte para o seu irmão, por que o cristão é perseguido? Está lá em João 15, 18, 19. João 15, 18, 19. Olha o que diz. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo te odeia. Diga para o seu irmão, o mundo te odeia. Porque você é diferente, irmãos. O cristão verdadeiro, ele é odiado pelo mundo, irmãos. O cristão verdadeiro é odiado pelo mundo. Eu digo para você o seguinte, que Jesus, em João 15, versículo 20 e 23, ele diz, não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Perseguiram a Jesus, vão te perseguir também, irmãos. Queridos, o que Jesus está dizendo é o seguinte, está dizendo, olha, quando eu expus o pecado do mundo, o mundo agora tem que enfrentar isso. E como resultado, em vez do mundo lidar com o pecado, o mundo odeia quem fala sobre o seu pecado. Alguns dias atrás eu vi, não sei se é TikTok, YouTube, um irmão pregando o evangelho no local público. E o homem arrancou a Bíblia dele e jogou no fora. E um outro queria bater nele. Eu vou contar uma história para vocês. Um irmão estava pregando o evangelho no local público. Uma pessoa pegou e o agrediu tão severamente que ele teve no seu cérebro 4 lugares
quebrados. 4 levaram para o hospital. 3 dias depois, ele veio à morte, porque estava pregando o evangelho no local público. Isso aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, porque estava pregando o evangelho no local público. Eu quero que a igreja, irmãos, você entenda que nós precisamos sair das 4 paredes. Eu quero que você entenda isso. Nós precisamos pregar o evangelho fora daqui. A igreja foi chamada para isso. Vamos ser perseguidos? Vamos. Eu já cheguei em lugares para pregar o evangelho, irmãos, que a pessoa falou, abriu assim, de cima, estava embaixo, abriu. Não, obrigado. Quero ver você não. Falei, tá bom, tchau. Deus te abençoe. Tem gente que manda cachorro para cima da gente. Certa vez eu estava pregando em um local aqui no Espírito Santo. Eu era seminarista. E eu não sabia. Eu entrei numa casa de prostituição. Isso fica ali perto de Pedro Canário. Quando eu vi, eu estava numa casa de prostituição. A porta estava aberta, eu entrei. E as meninas me atenderam bem. Não estava com roupa indecente, não. Me atenderam bem. Eu estava de Bíblia, folheto. Quando eu vi, elas me atenderam muito bem. Convidei, falei de onde eu era. Elas, naquela época, moravam no Rio de Janeiro. Elas falaram, pela sua voz, a gente já está entendendo que você não é daqui. E eu preguei o evangelho, me atenderam muito bem. Certa vez eu entrei, quando o pastor ia em Taquari. Estava evangelizando. Entrei num centro espírita. Eu conheço que eu fui espírita, mas não observei. Quando eu entrei, a mãe de santo estava vestido com seus trajes. Eu falei, Senhor, olha onde eu estou. E eu comecei a falar com ela sobre Jesus. E ela falou para mim, ela disse que eu estava precisando ouvir. Aqui em Barra de São Francisco, entramos numa casa ali, atrás do campo. Uma família, quando pastoreia a primeira igreja batista. O homem falou, é exatamente isso, pastor, que o senhor está falando, que eu tinha falado para minha família ontem. Que nós precisamos procurar uma igreja. Eu falei, nós precisamos procurar Jesus. Irmãos, tem muita gente que persegue a igreja, mas tem muita gente que quer ouvir de Jesus. Eu sempre digo, às vezes você vai ser perseguido, mas eu não quero que vocês se surpreendam quando vocês forem surpreendidos por minha causa, disse Jesus. Vou citar alguns casos aqui. André, não é esse André aqui não. Ele foi condenado a ser crucificado, amarrado com as cordas, para morrer de forma lentamente. Pedro ficou 9 meses na prisão. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Está na história. Paulo foi decapitado em Roma, por Nero. Tiago, Mateus, Matias, Bartolomeu, Tomé, sofreram martírio. A história da igreja fala de um homem chamado Aristides, o Justo. Expulsaram ele de Atenas porque ele era pregador do evangelho. Fizeram uma pesquisa e perguntaram a um certo cidadão da cidade por que havia votado para que Aristides, o Justo, fosse embora da cidade. Ele disse, porque eu estou cansado de ouvi-lo. Sempre as pessoas o chamam de justo. Isso me irrita. As pessoas identificarem ele como justo. Irmãos, o mundo é hostil ao cristão comprometido. Onde você estiver, seja fiel a Jesus, porque o Senhor disse, a palavra diz em 1 Pedro 4,14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Sobre você
repousa o Espírito da glória de Deus, se você é perseguido. Meus queridos, se você é insultado pelo nome de Cristo, você é um abençoado. E como vem essa bênção, como diz a Bíblia, o Espírito da glória de Deus repousa sobre você. A humildade de espírito, irmãos, ela é ofensiva. O pobre de espírito é ofensivo ao orgulho do coração do incrédulo. O arrependimento que faz o homem ser contrito e lamentar o pecado não é apreciado pelo mundo. O espírito manso e quieto está diretamente em oposição ao espírito orgulhoso. Eu quero dizer para você que nós poderíamos fazer uma seguinte pergunta: quando nós vamos sofrer hostilidade? Quando nós vamos ser perseguidos? Sempre. Sempre. Mas como é que nós devemos desfrutar dessa bem-aventurança? O que diz a Bíblia? Regozijai-vos, ou na tradução, exultai e alegrai-vos, porque é grande, diga assim, grande, o vosso galardão nos céus. Diga para o seu irmão, é grande o vosso galardão nos céus. 1 Pedro 4,18, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, queridos, eu vou sofrer perseguição. Você vai sofrer perseguição por querer as coisas certas, por falar a verdade. Mas tenha educação quando for falar. Chega numa boca de fumo falando, vocês estão tudo errado, se não for pelo poder de Deus, se Deus mandar. Eu conheço pessoas que elas vão no tráfico e as pessoas têm medo delas, porque elas sabem que elas são usadas por Deus. Chega, mas chega falando a verdade, e eles abaixam a cabeça. Agora, o que eu quero encerrar para você, dizer essa palavra: felizes são os feridos, felizes são os perseguidos. Eu não quero falar aqui, felizes são os rabugentos, os indelicados, os arrogantes, os que não cumprem com aquilo que tem que fazer. Felizes são aqueles que falam a verdade, aqueles que lutam pela verdade, esses são felizes. A Bíblia diz assim: deles é o reino dos céus. Você está sendo perseguido? Se você está sendo perseguido, o Senhor Jesus está dizendo: olha, fizeram isso comigo, vão fazer com você também. Eu quero encerrar minha palavra dizendo para você: o reino dos céus, ele é para aqueles que estão perseguidos. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, eu não admito, irmãos, esta perseguição, que quem está ganhando com isso é só o inimigo, que está sendo desenfreada sobre alguns pastores, algumas igrejas, desenfreado sobre alguns ministérios. Irmãos, é o que diz Romanos 14:12. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Não dê ibope para essas pessoas, não. Não dê ibope para elas, porque quem está ganhando é o diabo. É gente falando mal de pastor, é gente falando mal de igreja, é gente criticando. Mas eu pergunto para você, o que eles estão fazendo? Quem é que está ganhando com isso? O reino de Deus não. Porque isso traz vergonha para nós. Isso é vergonhoso. É vergonhoso para a igreja de Cristo, que deveria estar unida. Deveria estar unida. Orando para que o evangelho seja pregado. Orando para que o evangelho cresça. Não é falando mal, às vezes falando até a verdade, pode até ser verdade, mas isso não é coisa para ser exposta. Amém? Você está sendo perseguido? Pergunte para o seu irmão, você está sendo perseguido? Diga assim: aguente firme, porque o reino dos céus será para você. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por esta palavra. Quero abençoar, Pai, aos irmãos que neste momento vão entregar os dízimos, as ofertas. O Senhor esteja abençoando a cada irmão que já entregou ou que vai entregar. Que o Senhor esteja abençoando as suas vidas. O Senhor nos dê um culto logo mais à noite, cheio de poder, cheio de unção. Que este lugar
seja realmente cheio da tua presença. Que o fogo do Senhor caia sobre este lugar, que haja arrependimento, que haja salvação, que haja libertação, que haja cura. Que o Senhor nos ajude para que nós sejamos uma igreja que pregue a verdade. Que pregue a verdade, que não fique preocupado com aquilo que vai acontecer, mas que pregue a verdade, porque a verdade, Pai, ela pode incomodar, mas ela agrada ao teu coração. Obrigado pelas perseguições. Às vezes, Pai, as mentiras, as calúnias, as difamações que fazem contra mim ou contra este ministério, nós queremos abençoar a todos, mas a tua palavra diz que exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, e o reino dos céus é nosso. Eu te agradeço, Pai, por estar encerrando uma palavra que comecei no ano passado, em 2024, te agradeço por ter pregado cada uma dessas bem-aventuranças, essas beatitudes, com o entendimento de uma coisa somente, de que, Pai, a tua palavra, ela é simples, mas ela às vezes é dura, e é verdade, e a verdade nos libertará. Eu abençoo a tua igreja, que logo mais à noite, nós possamos estar aqui para adorar ao teu nome, porque viremos aqui por causa do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Se você não entregou o dízimo, agora os gasofilados estão aqui, amém, que você possa entregar, adorar o Senhor. Vamos na paz, até logo mais à noite, em nome de Jesus, amém.